estamos estreando o nosso cenário novo! Que beleza, que beleza, que beleza. E um convidado muito... Cara, tô querendo chamar esse convidado, eu tava querendo chamar o Felipão há um tempo já, viu? Então, um episódio legal, eu dentro assim, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? Tipo, conversar com os mortos, né? Então, quando a gente vai para nossa biblioteca, vai para os nossos livros, a gente acaba vendo aqueles treinadores que deixaram ali o seu registro da velha guarda, que assim podemos dizer. Eu acredito, aí eu acabo colocando o Felipe aí na prateleira, por ser jovem, pode ser que sua aparência é de seus 25 anos, como como a vanguarda aí, a nova geração dos treinadores esportivos. Acompanho o seu trabalho, Felipe, acho muito bacana a sua linha de pensamento, compartilho com muita coisa que você fala, com o que você faz, e bebo de algumas fontes que você bebe também. Felipe Morim. Felipão, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Eu que agradeço. Fiquei surpreso, porque a régua do programa é lá em cima, né? O pessoal que costuma frequentar é um pessoal de outra prateleira, a gente pode... Que isso, você está na mesma como a gente diz, é a galera de outra prateleira, então ser lembrado já é motivo de muito orgulho. E sobre o pessoal mais jovem, é que eu fiz a barba, né? Então o ângulo aqui também não aparece tanto o cabelo branco que já está acontecendo, né? Então talvez hoje me favoreça, não vou dizer a minha idade, o pessoal achar que eu estou novinho ainda, mas a gente já não está, como diz aqui em Porto Alegre, não cozinha na primeira fervura mais, né? Mas estamos na pegada aí. E eu acho que os cabelos brancos surgem também, cada um é o nome de um atleta, né? Eu digo, ó, esse aqui é você, filho, esse aqui é você. Então Pô, eu não posso falar a mesma coisa, a minha tá tudo aqui, ó. Não, mas é porque eu fiz, senão já era também. Barba do Papai Noel. Mas então, é uma satisfação poder gravar, poder participar, e eu acho que é sempre legal a gente poder expandir as nossas ideias e trazer mais gente a compartilhar elas, né? Então, quanto mais gente estiver compartilhando, absorvendo esse tipo de informação, e tomara que faça sentido para quem ouvir o que a gente vai conversar hoje, é o melhor para o crescimento da área. Então, pronto aí para receber essa batida. Não, é isso aí, cara. Compartilhar a experiência. E vamos para cima. Acho que isso é uma coisa que falta bastante na nossa área, sabe? As pessoas compartilharem. Eu ainda acho muito, assim, que a galera é como se fosse o Senhor dos Anéis, né? É meu precioso, todo meu conhecimento é meu, eu não vou dividir com ninguém. Infelizmente, a gente ainda tem bastante disso aqui na nossa área, né? Acho que a gente precisa realmente cada vez trocar mais ideias, né? Trocar mais ideias. As pessoas têm dificuldade com isso, de sentar, bater um papo, e você fala um pouquinho das suas experiências, eu falo da minha, você fala o seu ponto de vista, eu falo o meu, e ali essa troca de ideias sem a vaidade, sem de achar que de repente, porque o outro às vezes discorda do que você está falando, pode achar que você está ofendendo ele, ou que você está criticando ele, não tem nada a ver. Então acho que precisamos cada vez mais compartilhar ideias. E essa é a ideia do nosso podcast. Pois então, a gente se preocupa em ter razão, não evoluir, né? Esse é o principal problema da nossa área. E sobre compartilhar o conhecimento, às vezes até sofro críticas, já sofri, agora não, para ser sincero. Pô, você está entregando conteúdo de graça, você está falando isso dessa maneira, todo mundo vai saber. A gente tem duas opções, ou a gente começa a divulgar a informação e começa a captar as pessoas para o nosso lado, podemos dizer assim, a poder entender aquilo que você está dizendo, ou você se perde a sua vez, vamos dizer, e essa informação começa a ser divulgada de forma equivocada, porque nem sempre é o especialista que vai dar. Então, quando a gente vai entrar nesse assunto, mas quando a gente fala do treinamento baseado em velocidade, que é o norte do meu trabalho, são 7 anos que eu estudo isso já. Então vem a galera, chega ontem, começa a divulgar uma informação. Nossa, isso não é bem assim. Aí se você vai dar uma dica, você é mal interpretado às vezes. Exatamente. Você vai corrigir, você vai colocar alguma coisa. Então, a galera está com dificuldade em aceitar a troca de informação, de um modo geral. Exatamente. E aí, esses tempos até no meu Instagram mesmo, foi um vídeo que eu fiz, que a vontade de vender está maior que a vontade de ensinar. Né? A vontade de melhorar, a vontade de evoluir. Então, a vontade de vender está acima de tudo. E esse é um problema que a nossa área vem sofrendo hoje. Né? Porque todo mundo é especialista, pô. Até quando eu estive na Rússia, lá o cara vai virar um doutor com 60 anos de idade. Então, até a nossa formação acadêmica 25, tem um problema anos. Nessa situação. Como é que com 30 anos de idade você é doutor? Você precisa da experiência prática e teórica.
A experiência prática, a experiência teórica, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é corroborada, ela ganha um selo, vamos dizer assim, com a experimentação. Se você não tiver o dia a dia, você não sabe. Você está lá no SESI, todo no dia a dia é a ciência do livro e a ciência da vida real. Exato. É isso que eu falo. Você precisa das duas, mas se você não tiver a vida real, você não vai conseguir, cara. Você pode ter decorado todos os livros, você precisa da vida real. Mas, enfim, tomara que esse quadro mude, a gente consiga compartilhar mais ideias e consiga entender que quando um faz uma crítica ou externa uma opinião diferente da sua, não é que ele está contra você, ele está contra a sua opinião. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo e eu a mais chata, enfim. E eu posso ter razão, ou ao contrário. Enfim, não tenho... esquece o caráter da pessoa e quem é a pessoa, e sim aquela troca de informações que a gente está tendo e onde a gente quer chegar com essa troca. Mas espero que isso mude. Essa é a verdade. Aos pouquinhos, acho que cada vez com mais ações, com mais ações aqui e ali, a gente vai criando cada vez mais essa cultura, mas a gente precisa fazer essa roda girar. E acredito que momentos como esse vai ajudando a fazer a roda girar. Bom, Felipão, por que educação física, cara? Como que foi essa coisa que a educação física vai ser a profissão na qual eu vou ter aí, vou lidar minha vida profissional? Quando foi isso que aconteceu, cara? Acho que como 90% do universo da educação física, o cara tentou jogar bola, tentou ser preparador, o cara se vinculou a algum esporte e não deu certo. E aí acaba chegando lá com 16, 17 anos, eu me formei muito cedo na escola, a gente acaba, vou entrar na educação física aqui, vamos ver o que acontece. Essa é a verdade. Eu joguei futsal profissionalmente na Itália até os 20 anos, aí tive uma fratura exposta, aí pensei, estou indo para a quarta cirurgia, eu tenho que voltar para os cadernos, essa é a verdade. Eu tinha ingressado na graduação, parei para jogar, para ir viajar, voltei, então me lesionei, voltei, e quando eu voltei, eu preciso tomar um rumo na vida novamente. E foi uma escolha, como é que eu posso dizer, que não sabia que estava no DNA, mas desde o início, quando eu entrei na graduação, eu sempre gostei dela. Claro que depois a gente vai passando o tempo, a gente precisa até mudar essa estrutura da nossa graduação. Porque se você tem um perfil mais esportivo, você não vai querer ter tantas aulas de pedagogia ou tantas aulas de, sei lá, a gente dá aquelas cadeiras que acabam consumindo o nosso tempo. Mas quando eu tinha aquelas cadeiras que eram voltado para o rendimento, voltado para o treinamento, o meu interesse era muito grande, a ponto de, se eu faltei aula, eu vou estudar em casa. Então, era um troço que desde o início me pegou. Mesmo sem ter o conhecimento, a gente vai crescendo até ter aqueles primeiros acessos aos livros do Fleck, do Kramer, aí daqui a pouco cai um livro do Verkhoshansky na sua mão, aí você, nossa, que legal isso aqui, cara. Aí você começa a estruturar a sua base e quando vê, você está devorando os livros, né? Os livros de fisiologia. Então, não posso dizer que era uma paixão, porque o plano A e o plano B sempre foi jogar futebol, mas o plano C, quando a gente começa a estudar novamente, eu nunca tive dúvida sobre prosseguir ou não nessa área. A partir do momento que eu ingressei na graduação de Educação Física, eu sempre achei ela interessante quando eu comecei a trabalhar, então nunca tive dúvida que esse seria o meu trabalho mesmo, então eu posso dizer que é algo que fica à frente da minha vida, né? O meu trabalho fica à frente da minha vida, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é o meu trabalho, esse dia a dia, poder colher tudo que eu venho colhendo. Eu confesso que quando a gente começa na graduação lá, para muitos eu não cheguei longe, mas olhando assim já posso dizer que eu fiz muito mais coisas do que eu achei que faria na minha profissão. E também, agora que eu já fiz muito mais coisas que eu imaginei que faria na minha profissão, ainda acho que estou longe de chegar no topo da minha montanha, vamos dizer assim. Ainda acredito que eu possa fazer bastante coisa dentro desse tempo útil de vida de profissão que a gente tem ainda. Eu espero que seja longo. Não, pô, tá fazendo coisa pra caramba. Faz mais que muitos aí da nossa área, com certeza, cara. E, cara, como é que foi o período da faculdade pra você? Como é que foi essa fase da vida aí? Então, cara, posso dizer que a faculdade, eu não era aquele cara muito... tinha amizades dentro da aula, assim, mas eu era um cara muito tranquilo. Chegava, assistia a aula e queria ir embora para casa já, porque teve toda essa situação de parar, de voltar a estudar. Então, quando eu retornei, após 2 anos parado, que eu fiquei morando fora e tal, eu pensei, nossa, preciso fazer isso virar, preciso fazer isso dar certo, então tem que estar focado, concentrado aqui.
ia para aula, conversava um pouquinho, mas assim que acabava a aula, não tinha muita resenha com a galera, não. Dentro da aula até tinha, mas não, e também não porque não gostava da galera, mas é porque tinha que começar a vida, né? Coisa de tentar estágio, conseguir o máximo de trabalho possível, tentar começar a virar essa chave aí para poder ser diferente no mercado. Até porque, como o Fábio mesmo, meu coordenador em São Paulo, ele tem uma aula muito interessante sobre isso, a questão do profissional de educação física socioeconômica. O cara de educação não é o rico que geralmente quer entrar na educação física, né? O cara de educação física é o cara que vai ter que ralar para subir de classe, não adianta. Não é o cara que vai chegar na graduação com o carro do ano, porque o pai deu, não é o cara que... Então a gente sabe que a gente, geralmente, as estatísticas apontam que o cara da escola top da nossa cidade não vai para a educação física, o pai e a mãe não vão nem deixar, né? Embora a importância da nossa área seja, para mim, a área mais importante que existe, porque eu enxergo a educação física como prevenção, não a medicina. A gente é prevenção. A medicina é medicamento. A prevenção somos nós. Se tiver um profissional de educação física bem capacitado para orientar o indivíduo, seja ele na saúde ou na performance, ou, enfim, um indivíduo que só busca o fitness, o indivíduo do mais alto rendimento, ele vai se medicar menos, ele vai ir menos aos médicos se a gente fizer um trabalho bem adequado aqui. Então, nós, na minha visão, somos os profissionais mais capazes de impedir que a coisa desande. A gente é o pessoal, nós somos a prevenção. Então, quando eu falo muito de educação física e dou aula na graduação ou algum curso, eu sempre tento trazer isso para a galera. Que as pessoas têm que entender que elas precisam da gente, não nós que precisamos dela. A gente não tem que entrar nessa situação de submersa ao cliente, ou que a gente fique, sei lá, no patamar abaixo do atleta ou do cliente. Não. A gente tem um patamar que a gente não tem noção ainda. E eu acho que isso está virando. Ao mesmo tempo, não é que a gente tem que ter a visão do blogueiro, tô andando de Jaguar, não. A importância do nosso trabalho, não a importância do que você adquiriu. Não me interessa o que você adquiriu, me interessa o que você faz, o que você presta. O quanto você melhora a vida daquele indivíduo, seja ele um senhor, uma senhora ou do alto rendimento. É onde você pegou e onde você está devolvendo ele. Tá? Então, a minha relação com a graduação, fugir um pouco da pergunta, né? Era de melhorar a minha capacidade. Então, daqui a pouco mesmo, se eu via que aquela cadeira ali, aquela matéria não era interessante para mim, eu ia só me comportar de forma que eu fosse passar nela, mas eu estava estudando outra coisa que fosse importante para o meu futuro breve ali. Do rendimento, do treinamento. Acho que é isso, que a gente consiga ter essa mensagem de entender que a gente tem uma capacidade de mudar as coisas muito maior que a gente imagina. E eu espero que a gente consiga cada vez mais se posicionar como área também. Até porque a medicina invade muito nossa área, os outros ramos da ciência também invadem muito nossa área e a gente tem que se posicionar, claro que com educação, mas a gente tem que se posicionar com o conhecimento. Ele que vai nos libertar, não tem jeito. Boa. Dentro dessa pergunta agora, eu quero traçar duas vias, tá? Duas vias. É um pouquinho que a gente estava conversando aqui em off. Quais foram? Você falou que foi um período da faculdade para você, foi um período que você ficou muito focado nos estudos, né? Quero melhorar profissionalmente, me posicionar, quero fazer diferença na área e tal. Naquele momento, quais foram as suas referências nesse período aí que você estava nessa construção aí do profissional Felipe Morim? Então, isso é uma coisa que depois eu aprendi até com o Antônio Carlos Gomes, que dentro da humildade do professor, ele diz uma coisa muito interessante. Você não tem que só me ouvir, você tem que ouvir todo mundo, do que você gosta ao que você não gosta, para depois tirar suas conclusões. Então, lá no início, acabando a graduação, você vai do Paulo Gentil ao Paulo Musi, entendeu? Você tem que ouvir todo mundo. Não me interessa se você gosta ou não do cara, você tem que entender aquela ideia. E aí você tira a sua conclusão em cima disso. Então, trazendo para hoje. Me perguntam muito, a gente deve entrar nesse assunto depois, sistema complexo, o VBT, o que é melhor, o que você faz? Cara, o que eu tenho a dizer? Eu estudo o Juan José González Badilho hoje, mas não quer dizer, quem é que estruturou a ideia dos sistemas complexos? Não sei quem dá os cursos no Brasil hoje, mas quem estruturou, você tem que saber de onde eles estão tirando essas teorias. Então, quando eu falo assim, eu espero que quem esteja trabalhando com sistemas complexos tenha lido o González Badilho, tenha lido o Antônio Carlos Gomes
e depois foi ler quem está estudando ou está falando sobre os sistemas complexos. Não quem está, não o Felipe dando curso, e sim o Gonzalez Badilho, que são as referências. Então, eu sei, por exemplo, que quando a gente fala de sistemas complexos, eles têm muito claro, se fala muito de ação de tendão, e de tina, enfim. Quem é o profissional que mais publicou sobre isso? Walter Herzog, Universidade de Calgary, Canadá, junto com o Matt Jordan. Então, eu já li tudo sobre esses caras também. Então, que você vá nos dois lados para tirar a sua conclusão e interpretar o que é melhor para você. Então, quando a gente entra ali, o Franz Bosch ou o Boyle, cara, vai ler os caras e vai tirar a sua conclusão. Então, na minha formação, eu posso dizer, como a gente conversou em off ali, eu dei de cara, primeiramente, com aqueles livros do Fundamentos de Treinamento Muscular, que todo mundo já leu, né? Do Fleck e do Kramer. Aí do Fleck e do Kramer você começa a olhar as referências. Quem são as referências desse livro? Você foi para Zatsiorsky. Aí você vai para Vladimir Zatsiorsky, você dá um pulo. Aí você vê, aí 2017 eu tô formado, o que eu preciso fazer, cara? Você tem uma Olimpíada no Rio, a Rússia é banida, e fica em quarto no quadro de medalhas. Putz, isso é muito interessante. Esses caras não estão com ninguém aqui, estão em quarto. Esses caras têm que saber alguma coisa. O doping. Doping todo mundo tem. Não vamos entrar nesse mérito. Porque eu pensei, eu preciso ir para lá, eu preciso entender, né? Porque se você para chegar no topo da pirâmide, você tem que entender do concreto lá embaixo. Você não começa a casa pelo telhado. Então você sai de Fleck Kramer, vai para Zatsiorsky, aí você já vê Verkhoshansky. Eu preciso ir para onde esses caras estudaram. Então, vai entender um pouquinho de Matveev, vai entender um pouco de Volkov, vai entender um pouquinho de Zatsiorsky. Daí você começa a tirar conclusões. Mas é isso, você tem que ir para os dois lados. Você não pode ficar em um lado. Eu sou do time do fulano, tudo que ele fala é o que vale para mim. Beleza, mas você já foi ouvir o outro lado? Então, ao mesmo tempo, quando a gente ouve todos os lados, a gente também começa a se complicar na hora do entendimento das coisas. E aí fica um X. Aqui no Sul a gente tem o X entreveiro. Já ouviu falar do X entreveiro? Minha pequena aqui. Oi! Então, pouco papai viu o vídeo, amor. Aqui no Sul, na saída do estádio, tem algo que se chama X entreveiro. X entreveiro vai tudo que você imagina e não tem gosto de nada. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você assume um posicionamento, você tem que ter uma linha de teoria, de raciocínio, que você tem que ter um porquê de seguir ela. A partir do momento que você mistura todas as coisas, você também tem problemas, que você não sabe para onde está atirando. Então, o que eu enxergo? O que eu posso dizer? Como se ele fosse bom se vendia, a gente diz isso, né, seguidamente, mas navegue nos dois lados e tire conclusões em cima disso. E absorva o que é melhor de cada lado. Então, dentro da minha linha, eu posso dizer que eu não vou muito para o lado de Bosch, de Boyle, e vou para um lado mais clássico, que é Gonzalez Badilho, que é Matveev, que é Vorobiev, que é Volkov, é uma outra linha. Mas não quer dizer que seja melhor, é que eu tive entendimento melhor, é que eu trabalho e que eu venho tendo resultado com isso. Não quer dizer que você não possa ter resultados seguindo uma outra linha, mas que você pelo menos tenha o mínimo de conhecimento do outro lado para poder tirar suas próprias conclusões. E que não faça um X entreveiro, misture tudo e não aconteça nada. Entra muito o problema do controle de treinamento que eu vejo hoje. A gente não controla nada. Aí você vai ter um curso, vai falar sobre o VBT. Nossa, mas eu tenho que controlar até o tríceps que o cara faz na polia. Aí você controla tudo e o que acontece? Perde igual. Controla alguma coisa e controla bem. Cuidado, amor. Entendeu? É isso. Não, é legal mesmo isso aí. Oi. Tá bom. Depois o papai vai lá, meu amor. Tá bom, depois a gente conversa, tá bom? Desculpa aí. Nada. Minha pequenininha aqui tá... A gente não se vê na semana por enquanto, cara. Não veio pra cá. Domingão é isso aí. Não, cara, eu também... Conchinha de retalho, né, cara? Você tem que ler tudo que for possível, até mesmo pra você falar, não, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz. E aí hoje a gente acaba vendo muito galera, tipo, como se fosse seitas, né? Não, é isso aqui que presta, nada do resto presta. Não, cara, você consegue aproveitar um pouco de tudo das outras coisas e criar o seu jeito, ver o que faz mais sentido, quem já veio antes já produziu, né? Quer dizer, você tem uma ideia, mas já foi falado isso há décadas atrás e você está aí achando que inventou a roda. Interessante, que trouxe bastante. Se você por uma casa me vir aqui de cabeça baixa, cara, porque estou sempre aqui na postura de aluno, anotando os códigos que você acaba deixando para a gente aqui. Felipe,
que você, quando você começou o seu trabalho, né? Então, pô, período da faculdade, suas referências, começou a estudar aplicações do que a galera você estava lendo ali, entendendo e compreendendo. Quando que você acredita que foi o primeiro indício de que você estava indo no caminho certo, estava começando a ter um posicionamento, estava começando a ter ali um destaque profissional? Status é uma palavra muito forte, né? Destaque profissional. Destaque, perdão. Mas também, né? Eu não sei se essa é a palavra certa, mas eu acredito que as coisas começaram a mudar, principalmente com a pandemia. Infelizmente, né, foi um ponto positivo para dar uma guinada em termos de visualização, né, sair da caixinha, porque nossa galera aqui em Porto Alegre, a gente está no fim do mapa, né? Lembro que uma vez eu fui a São Paulo, quando estava já tinha acabado a graduação? Já tinha acabado a graduação. Teve não tinha todo esse acesso a curso de forma online, como ocorre. Fui umas 12 vezes a São Paulo no mesmo ano para poder aprender. Então, o que é que eu vou aprender? O que eu vou entender de nutrição? Aí fui ter uma aula com o Murilo Dátila, aí tinha o Júlio Serrão para falar de biomecânica, para aprender alguma. Aí uma vez eu conversando com o Júlio Serrão, ele disse, cara, o lugar que você mora é bom, mas você está no fim do mapa. Nossa, aquilo me pegou, cara. Eu falei, nossa. Então eu passei o ano inteiro viajando, e o que aconteceu? Eu acabei na Rússia, depois desse ano. Se eu não fizer mais que os caras, a única coisa que eu posso ter mais que os outros eu não sou, dentro do mercado de trabalho, eu não sou o personal bombado, eu sou o cara normal, vamos dizer assim, né? Eu não vou me destacar porque eu sou o cara do shape, mas o que eu posso fazer? Quando o cara do shape vier treinar comigo, ele não pode mais sair de mim, porque eu tenho que saber mais que todo mundo. Então a única coisa que ninguém pode me tirar é o conhecimento. Então eu vou começar, eu preciso estudar mais que os caras. Já fiz função que peguei o voo 5 da manhã em Porto Alegre, fiquei o dia inteiro em curso em São Paulo, no final do dia entrei no voo e voltei para casa. É gasto, né? Assim como já ouvi, nossa, ir para a Rússia é muito dinheiro. Eu voltei com R$500 da conta da Rússia, cara. Eu fui, o que eu aprendi lá ninguém vai me tirar, entendeu? Com certeza. Porra. Então Outra ninguém vai me tirar, experiência. o conhecimento Ver em ninguém loco é tira da outra gente. coisa, né, cara? Hum? Ver em loco é outra coisa, cara. É outra coisa, cara. É isso que a galera não entende. Isso ninguém vai tirar de você. Tá? Então é uma situação que, aí você vai fomentando, você vai estruturando o raciocínio ao ouvir todos. Aí quando eu voltei da Rússia, o Rodrigo Dalacqua, especialista em levantamento olímpico aqui do Sul, para mim, ele é o maior treinador do Brasil. Embora ele fique na caverna dele lá, malucão, ele vai estar na pós, ele vai ser um dos professores da pós-graduação que eu estou coordenando. Legal. Mas em termos de teoria do treinamento, para mim, no país, ninguém, olha, pode botar todo mundo, para mim ele é o cara que mais entende de teoria do treinamento do país, cara. E ele chegou, você foi para a Rússia, que legal, aí dentro do laboratório de biomecânica lá na Rússia a gente teve acesso ao monitoramento da velocidade já. Ele, cara, eu estou estudando, eu vi que você teve um laboratório lá, eu estou estudando esse cara aqui, que é o José Gonzalez Badilho. E aí quando ele me deu o material desse cara, eu dei a primeira lida, eu comecei a catar tudo sobre esse cara, e eu falei, meu Deus do céu. Desculpa falar assim, né? Fudeu. Esse cara tá falando... A linguagem é aberta aqui, fica à vontade. Esse cara tá falando tudo ao contrário do que a gente faz, mano. Desculpa, né? Que merda é essa, cara? Então eu lembro que era um dia, era 2h30 da manhã, eu tinha um quadro de vidro em casa, eu risquei todo o quadro, eu abri uma garrafa de vodka que eu tinha trazido da Rússia, falei, meu Deus do céu, não pode ser, não é verdade isso. Quando ele começa a desenvolver a teoria, como é que você... É óbvio que se você acelerar mais uma massa, você vai estar aplicando mais força, e a gente deixando um leg press cair na gente, eu preciso treinar até a falha, para ter meu rendimento. Meu Deus, cara. Eu era um cara com 4 cirurgias que queria voltar a jogar bola, comecei a treinar do jeito que esse cara estava dizendo. E eu comecei a ter sobrevida. Eu acabei de ler aquilo ali, eu preciso ter um acelerômetro. Eu não vou conseguir mais trabalhar, não consigo olhar na cara do meu aluno no outro dia. E aí eu comecei dentro da academia, Bodytech Smart, comecei a usar e pum, veio a pandemia. 2018. Aí, preciso fazer alguma coisa, né, cara? Primeira semana ali, todo mundo em casa. Eu já tinha dado um curso de VBT junto com o Rodrigo Dalacqua, aí depois eu
eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a divulgar de forma particular, qualquer dinheiro era bem-vindo, né? A gente estava numa fase que ninguém sabia para onde ia. Aí o pessoal da B-Pro em Porto Alegre assistiu uma live que eu fiz com o Rodrigo e me convidaram para fazer uma live. Aí deu uma... Aí o troço apareceu. Legal. Eu fiz o curso da B-Pro. Aí começou a mudar a cara da coisa. Aí rolou essa live. Bem, eu não tenho nada de seguidor comparado aos... Acabou a live, meu Instagram assim, ó, meu celular só tremia do lado da live. Uma galera seguindo já, e o troço começou a olhar. Aí foi que com a pandemia eu abri meu espacinho. Tipo, não vou ficar parado em casa, não vou esperar, desculpa falar, a morte chegar, né? Vou me mexer antes. E aí começou a acontecer, cara. Começou a desenrolar com a B-Pro, fiz um congresso online com a B-Pro, aí o Fábio também palestrou nesse congresso. Aí o Fábio convidou para dar aula na pós, com a Unip em São Paulo. E aí a coisa começou a desenrolar. E vem desenrolando até hoje, né? Então, esse aí foi o start. Essa visualização com a B-Pro deu uma alavancada legal. E depois os atletas mesmo, né, começaram a ter destaque, o pessoal começa a trabalhar. É muito legal que você pega o indivíduo que é amador, vai treinar junto com o indivíduo que é profissional de futebol, todo mundo olha na academia que o seu menino que treina 12 vezes por semana, todo mundo acha que o profissional é ele, não é o profissional da CLT, né? Aí você tem cara que treina 12 vezes por semana, saltando 60, 61 centímetros no contramovimento, e o profissional salta 40. Aí, ó, como assim, cara? O que esse cara tá fazendo diferente? Não tô fazendo nada diferente, cara. Estou trazendo a física para dentro do treinamento. E as coisas começaram a acontecer. Aí eu observo que eu tô com 38 anos. Eu joguei futebol de campo amador a nível competitivo até quando pude. Agora não estou indo por causa de trabalho, não porque não tem condição física. Por quê? Porque eu treinar, eu sabendo como eu chego para uma sessão de treino, eu consegui otimizar a dose de treino que eu estou dando, por esse tipo de monitoramento, me deu uma vida útil muito maior. Então, o cara com 4 cirurgias consegue voltar a ter rendimento. Então, agora eu estou com 38, mas com 34, 35, eu estava rendendo mais ou igual quando eu tinha 27, 28. Por quê? Porque eu treino melhor. Porque meu aparelho locomotor tem reserva agora. Ele não está estressado sempre. Pô, então a gente acorda cedo, dorme tarde. Se a gente treinar numa situação que a gente saia mais desgastado ainda, a gente não recupera, a gente fica doente. Exatamente. Então, tudo isso atrapalha a gente. Né? Então, o que aconteceu? Pô, tô uma semana de oficializar uma vaga para os Jogos Olímpicos. Então, pô, vou ter provavelmente, né, se tudo der certo, provavelmente, dia 16, semana que vem, eu posso dizer que estou garantido nos Jogos Olímpicos. Eu vou ter minha primeira Olimpíada como preparador físico. Então, cara... Animal. Então, o que isso me trouxe, né? Pô, eu sou coordenador de uma pós-graduação. Então, é muita novidade ao mesmo tempo. Então, eu vou ter um ano que eu estou me tornando coordenador de uma pós-graduação em treinamento de força. E, se Deus quiser, né? Acho que a gente trabalhou muito duro para isso. É um aprendizado e tanto um ciclo olímpico. Dá para dizer que não. Você aprende muito, cara. Treinador, eu digo muito, treinador de 6 semanas, todo mundo é. Depois daquele primeiro ano de trabalho que as coisas começam a acontecer. No primeiro ano, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Mas depois você continuar espremendo, tirando suco da laranja, né? A gente pode dizer assim, tanto mentalmente quanto fisicamente, é duro. É duro. Eu tive essa experiência, infelizmente minha atleta não conseguiu a classificação aí por 0,025 pontos. Cara, a gente aprende muita coisa no processo. Foi foda. Muita coisa. Então, o que você mais aprendeu? Cara, eu aprendi que a casca tá grossa. Porque você vai do topo ao fundo rapidinho no ciclo olímpico. Você vai, cara. Toda hora. Não é sempre que dá certo. Tem dia que as coisas vão dar errada. Você acha sempre que a culpa é sua, porque a gente é escudo, né? Então, o pessoal que está entrando na área, quando dá certo, é mérito do atleta. Quando dá errado, a culpa é nossa. Tem choro. Não tem choro. Sempre vão olhar para quem? Preparador físico, treinador de força. Esse louco aí que fica mandando você agachar toda hora. Esse é o rolo. Mas você tem que estar o quê? Embasado. Você tem que estar com conhecimento. Só isso vai poder te proteger também de uma situação. Exatamente. E espero semana que vem estar comemorando. Vamos torcer para que tudo dê certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Aproveitando aí que você já começou a trazer essa temática do VBT, do treinamento complexo, do treinamento até a falha,
treinamento com reserva de energia, enfim. Isso mostra claramente uma diferença das linhas de trabalho, né? E eu vejo muito a galera trazendo, por exemplo, pegando referências, principalmente do treinamento do fisiculturismo, que no Brasil é muito forte, né? Veio muito forte essa cultura do treinamento do fisiculturista, ali, na época de 1970, mais ou menos, foi quando ganhou bastante força. E a galera, muitas vezes, quer trazer essa visão para dentro do treinamento do esporte. E aí começa a ter as divergências de metodologia. Para a galera que está saindo ali da área, está, né, se formando, ou já está ali, ou já se formou, está no começo de carreira, está querendo migrar para o esporte, alguma coisa do gênero. Como que você enxerga, para quem quer trabalhar no esporte em geral, tá? No esporte em geral, qual que é a tua visão, assim, o que esse cara não pode negligenciar, o que esse cara precisa estar atento, o que ele precisa observar, qual que é a sua visão do treinamento desportivo como um todo? Então, é uma pergunta bem pertinente que você fez agora, que a gente tem muito problemas, o mundo fitness atrapalha muito o mundo desportivo, vamos dizer assim. Então, por que a gente vive, né? O fisiculturismo trabalha com volumes altíssimos. A gente vai até comprar briga aqui no sentido. A gente não sabe se sem o uso de esteroides, se esse volume é pertinente ou não. Essa é a realidade. Cara, então a gente tem o problema, o indivíduo que sai da graduação e quer ser igual ao fisiculturista, ele quer treinar igual ao fisiculturista e não toma 1/3 do que o fisiculturista está tomando. Você não vai conseguir ter o mesmo rendimento que o fisiculturista, você vai lesionar. Então sei lá, né? Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, mais ou menos por essa linha aqui. Se o cara é fisiculturista, ele tem que tolerar tomar tudo que ele toma, ele tem que tolerar treinar tudo que ele treina. Não é para todo mundo. É um volume que não faz sentido no mundo real. Eles são, como é que eu posso dizer? Eles são um mundo à parte, e é o esporte deles, e a gente não tem que estar aqui julgando se está certo ou errado ou não. Talvez, eu já trabalhei com fisiculturismo, eu posso dizer que eu trabalho com metade do volume que esse cara trabalhava. E tudo certo, cara, né? E tudo certo. Eles Um exemplo bem legal disso que você está falando, Felipe, é que tipo, não é para todo mundo. Agora só fiquei na dúvida se é o Ícaro ou se é o outro do ciclista lá, do Armstrong, que mostra o sistema de doping, né? Um jornalista que pegou isso. o mesmo cara que fez o sistema de doping do Armstrong, e aí ele fez exatamente todos o mesmo procedimento, os mesmos métodos, o mesmo tudo, e o cara não foi o Armstrong. Então, teve duas situações interessantes nesse do ciclismo amador do jornalista, né? Que ele piorou o rendimento dele, não sei se você lembra. Então, nós temos dois problemas aí. Ele piorou a colocação, não me lembro se foi o rendimento. Deixa eu até corrigir. Tem duas situações. Ou estava todo mundo se dopando, que é o que está acontecendo no esporte amador hoje, o doping está comendo solto. Você viu uma reportagem agora que teve uma corrida, o triatlon, né, que os caras iam fazer exames de doping, 130 atletas desistiram verdade, não foi na corrida. É que no triatlon, o campeão da volta, o campeão de Floripa em 2021, 22, não sei exatamente, ele perdeu o título, que foi fazer o doping no amador e o cara estava positivo. Então, teve uma prova agora, recentemente, não sei se foi França, Espanha, que aconteceu isso. Os caras anunciaram que ia ter o antidoping no final, 130 atletas desistiram da prova. Então, a gente está falando do mundo real, do indivíduo que está limpo, a gente começa a observar. Cara, eu já trabalhei com fisiculturismo, já trabalhei com o cara que usa esteroide, é muita diferença. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, né? Não estou julgando se é errado ou certo. Não estamos falando disso. Estamos falando que tem muita diferença. O cara vai treinar mais, o cara vai se recuperar melhor. É óbvio que esse cara vai tolerar mais carga de treinamento. Né? Mas, voltando para a gente não perder o foco, né? O conselho para quem está entrando no treinamento esportivo: esquece o mundo fitness. Eu tenho uma galera do triatlon que treina aqui agora, e vários treinadores. O que acontece com essa galera? Ou eles largam o treinamento de força, porque eles não conseguem dar conta. Por quê? Porque é 3 séries de 15 para melhorar a resistência. Então, já temos um equívoco, a gente não treina resistência, a gente treina contra uma resistência, fisicamente falando, porque eu me oponho a ela. Né? Então, se tem uma barra em cima de mim no agachamento, eu tenho que me opor a ela. Então, já entra com um erro de conceito. Eu treino contra uma resistência, eu treino contra a minha perda da força, não treino resistência.
né? E, obviamente, o indivíduo que for mais forte, ele vai aplicar mais força e ele vai ser mais resistente. Então, é comum receber esses indivíduos, olha só, eu nunca te vi na minha vida, a primeira vez que a gente está conversando, você tinha um personal, não estou aqui para julgar o trabalho do seu treinador antigo, mas eu sei que você fazia 3 séries de 12 a 15 repetições com 1 minuto de intervalo, você ia com a perna moída e no outro dia você não podia treinar específico ou atrapalhava o seu específico. Ou pior, você chegava para treinar e não treinava membro inferior porque o treino que era ofertado para você impedia você de melhorar o seu rendimento específico. Oh, é verdade. Óbvio que é verdade. Então a gente não pensa na recuperação do indivíduo. A gente tem uma situação que a gente se coloca acima do todo. Então a gente tem que entender que o treinamento é um ecossistema integrado. Que aí entra o treinador específico, entra nós na jogada, entra a parte alimentar do seu atleta. Então tudo isso anda junto. A gente precisa entender que a gente precisa ofertar uma dose de treinamento para esses indivíduos que não atrapalhe o treino específico deles. E isso vai ser muito menos treino do que a gente dá hoje, de forma geral. Uhum. Vou melhorar o quadríceps da cadeira extensora. Não vai acontecer, meu. Uma ação isolada vai trabalhar, ação integrada, você tem que ter isso na cabeça. Então, o conselho para o indivíduo que sai da graduação e quer trabalhar no rendimento, o primeiro passo é esqueça o mundo fitness. Esse é o conselho. O mundo fitness é um outro mundo. É um mundo comercial, é um mundo que vende. O mundo do treinamento, o mundo de verdade você tem que entregar aquele indivíduo que você está trabalhando em condições de executar com plenitude a prática esportiva dele. Essa é a sua missão. Mas ele não está melhorando tanto. Não sei, ele só não piorou, você já está ganhando várias vezes em período competitivo. Bem-vindo ao mundo real, a gente pode dizer assim. Eu peguei ano passado, 8 semanas, o Gui, na esgrima, ele teve em 4 continentes, 5, 6 países. Não tem como, o corpo do cara não desincha de tanta retenção. Por quê? Porque está voando toda hora. É uma sequência de Egito, Coreia, Pan-Americano no Chile, fica no Brasil, cara, e vai para Roma. E sem contar também que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma desvantagem muito grande em relação aos torneios, porque é tudo intercontinental, né, cara? Os grandes eventos, os grandes torneios mesmo, é tudo do outro lado do oceano. Então, viaja mais, roda mais, tá mais tempo em voo, teoricamente menos tempo treinando, porque a logística acaba sendo grande. Exatamente, cara. E aí o planejamento tem que ser bem amarradinho mesmo, cara. Senão, então o principal conselho esquece o mundo fitness, deixa ele lá fora. Tá? Uma pergunta que eu faço muito pro atleta você quer treinar para melhorar ou para ficar bonito? E outra, para estética, cara, ainda falo bem sincero com eles. Cara, estética, se você tiver com alimentação em dia, você vai estar com estética em dia. Ela vem, Qualquer coisa serve para estética. É duro falar isso? Então eu tenho gente do triatlo tá 1 ano comigo, e no início a preocupação era estética. Essa semana passada eu olhei até para um dos meus alunos, esse braço continua grande, hein? Tá fazendo bíceps? Não tá, cara. Tá agachando. Tá fazendo uma remada no máximo ali, mas você tá treinando pro seu esporte, a sua alimentação tá em dia, você vai continuar com o corpo, com o shape em dia, vamos dizer assim. Uhum. Não é isso que define, cara. Então que a galera tenha entendimento, que o primeiro passo esqueça o mundo fitness, o segundo, na dúvida não faça com o atleta. Aquela série a mais pode ser o que vai ferrar você no futuro. Não é questão do menos, é mais. Quando você está no período competitivo, você não pode trazer problema para você. Vou inventar um exercício novo. Cara, imagina, eu tô há 1 semana com uma vaga olímpica. Imagina a semana anterior de treinamento de força. A gente treinou 3 vezes, eu e o Gui. Você acha que eu vou dar um exercício diferente para esse cara agora? É hora de inventar moda? É hora de inventar a roda? Não, é hora de fazer bem feito, cara. É hora de fazer bem feito. Hoje vamos fazer assim que... Não é. Mas o mental do atleta, cara, o alto rendimento não é para ser legal. Se você entregar conhecimento, se você entregar números, se você entregar uma evolução, se você não quebrar o cara, se o cara não lesionar e estiver melhorando, ele vai aderir àquele programa. O treino muitas vezes vai ser chato, cara. Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo muito. O professor que dá a resposta, estou fazendo isso aqui para variar o exercício, é porque não sabe o que está fazendo. Fala que você vai variar o exercício, precisa de uma variabilidade, mas variar uma carga já é variar o exercício.
Se você mudar a velocidade que está aplicando naquela mesma carga, você também está variando o estímulo que o corpo está recebendo. Então eu digo mais, você faz um programa que você tem 4 exercícios num bloco de treinamento, aí você muda os 4 no próximo, o cara machuca. Você tem 4 exercícios novos para saber o que deu problema na hora do seu treino. Então até nisso você tem que ter inteligência na hora de treinar. Então o treinamento ele consiste em quê? Enfrentamento repetitivo e programado de ações. Não tem jeito, não tem choro. Aí já tem o atleta autotreinamento, já tem psicólogo, tem terapeuta para isso, cara. O treinamento vai ser chato, você tem que... os caras chegam aqui, o Gui no primeiro ano a gente treinou 100 vezes, 90 dessas vezes a gente começou treino com agachamento. Estamos há 3 anos assim. Vários estão há 3 anos assim, porque você entrega resultado. Você sabe que o que está sendo entregue está sendo de forma estruturada, está sendo pensado. Essa carga está sendo individualizada. Por quê? Porque o indivíduo que passa na portinha ali, ele sabe que tem todo um processo de treinamento atrás dele. Ele sabe que está fazendo aquilo pensando no longo prazo. Não é algo imediatista. Que no curto prazo tudo resolve. Talvez até treinar até a falha resolve. Aí que tá. A gente tem muito problema de querer inventar a roda. Então, o grande erro dos treinadores que estão surgindo e estão pegando cai um jogador de futebol na sua mão, é querer mostrar serviço. Então, constrói a base. Confia no que você está fazendo. Constrói uma base. Não que você não possa trazer nada de novo para o treino para atrair o cara para o treino. Claro que pode. Mas que seja com parcimônia isso. Que seja com cuidado. Porque daqui a pouco, a partir do momento que você troca toda uma situação de treino, você também tem mais risco de lesão. Porque é muita informação e se algo der errado, você não vai saber nem de onde tirar. Você não vai saber por onde começar. Essa é a situação. Tenha cuidado, construa uma base sólida e, com certeza, esqueça o mundo fitness. Você não vai treinar ninguém numa cadeira extensora. Você não vai... Nossa, estou fazendo, estou fazendo drop set no extensor aqui para o meu atleta saltar mais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aproveitando, Felipe, que você já está trazendo aí alguns exemplos de atletas de alto rendimento, jogador de futebol, que nem você comentou, seu atleta aí de esgrima disputando por vaga olímpica. Assim, quando a gente traz um olhar o treinamento desportivo, a gente tem um olhar. Quando a gente pensa em um alto rendimento, um atleta disputando pré-olímpico, vai disputar um pré-olímpico, um atleta de outras modalidades esportivas aí que participa de competições frequentes, que nem você trouxe aí, período curto, várias competições. Então, assim, a minuciosidade dos processos acabam sendo bem maiores, tá? Então, trazendo esse olhar para o alto rendimento, o que você acredita que são os pilares fundamentais para quem pretende trabalhar com alto rendimento? Você diz os pilares dentro da estrutura de treinamento? Dentro da estrutura de treinamento, o que você acredita que seja importante. Aí você pode abranger tudo que você acredita que é, desde o treinamento, desde tudo que você acredita que é. O principal ponto, aí trazendo bem para a parte metodológica, vamos dizer assim, né? O que é carga real e o que é carga proposta. A galera que se inscrever na pós vai saber bem o que é isso. Ó o merchan aí, vamos vender. Mas a questão é, quem é o Vitor treina comigo? Quem é o Vitor que chega? É o Vitor que os filhos dormiram? Ou é o Vitor que, o filho chorou a noite inteira, teve que sair correndo para o hospital e veio treinar no outro dia, porque ele sabe que tem que cumprir o processo e vai estar lá amanhã, faça chuva, faça sol. Quem é o indivíduo que chega para treinar? Então, aquela questão você ter como monitorar. Acho que esse é o principal fato dentro do treinamento hoje. Se aquela carga que eu estou propondo, ela realmente vai surtir o efeito que eu espero. Vamos supor que aquele 70% da RM que você vem treinar, que eu planejei hoje, ele vai gerar o efeito de uma carga de 70% do seu corpo? Conseguiu entender meu raciocínio? Se aquilo que eu planejei realmente vai gerar o dano que eu espero que gere em você, isso vai depender de como você chega para mim. Então, dentro do treinamento, eu costumo dizer, aí eu puxo a linha para o controle de treinamento baseado em velocidade, que é o que eu faço, que é o que eu trabalho, você precisa ter uma máxima intenção de mover um objeto, você tem que trabalhar longe da falha muscular e você precisa de amplitude de movimento para ter resposta adequada dentro do treinamento. E saber se realmente aquilo que você está ofertando vai gerar o dano que você espera que gere. Porque os indivíduos
numa mesma semana, podem sofrer variações gritantes dentro do processo, dentro da vida real. Todo mundo tem uma vida real, fora da sala de treinamento. Então, quando a gente fala, o que é a diferença do jogador de futebol e do esgrimista? O esgrimista tem que, cara, cuidar da logística dele. Isso demanda mentalmente. Precisa organizar o próprio voo, por mais que a confederação pague, né? Mas ele precisa ver essa logística. Ele está sozinho vendo isso. O jogador de futebol não se preocupa com nada. Então, a partir do momento que o esgrimista... vejo o esgrimista e logo na sequência o jogador de futebol. O jogador de futebol vem com o empresário e com um amigo aqui que traz o cara para o treino. O cara só tem que acordar e vir para o treino. Então, esse cara mentalmente ele vai estar mais apto para treinar, porque ele não vai se preocupar com nada externo. Então, é os fatores comuns e os fatores externos que influenciam. Então, é muito difícil você pensar no treinamento só na sala de peso. Você tem que ter um ambiente externo que vai afetar no seu ambiente na hora de treino. Carga externa, carga interna, não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa entender a vida que o cara tem fora da sala de peso. E minimamente tentar identificar como ele chega para você dentro do treinamento. Então, é a carga real e a carga proposta. Será que aquilo que eu estou propondo vai gerar o efeito que eu realmente desejo? E como eu faço para minimizar os efeitos disso aí? Eu não posso afogar o cara. Água demais também afoga a planta. Eu tenho que deixar o cara inteiro. E eu tenho que fazer o ajuste. Né? Então, como é feito esse ajuste? Eu vou trabalhar longe da falha muscular para preservar o sistema dele. Eu vou usar máxima intenção de velocidade, por quê? Porque se eu aplico mais força por unidade de tempo, eu tenho uma melhora do rendimento. A melhora do rendimento, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é adquirida a partir do momento que eu aplico mais velocidade na mesma massa. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente vê até claro que todo monitoramento, todo meio de treinamento não é método, porque o VBT continua supino com a mão, o agachamento com as pernas. Então, é método. Não é método, cara. Vai estudar. Tem 8, 9 literaturas de Gonzalez Badilha estruturando uma teoria. Então, esse é o maior problema que a gente sofre hoje, pensando no conceito do VBT. É a falta de conhecimento. Tem o VBT do PubMed, que chama o VBT de método, que é uma barrigada e tanto. E tem o VBT da estrutura de treinamento, que é uma teoria que é óbvio que a partir do momento que você aplica mais velocidade perante a mesma massa, o seu rendimento também melhora. Então, aqui a gente começa a ter erros de conceitos que, ao meu ver, né, eles são gritantes. Você não pode trabalhar velocidade e potência na mesma sessão. Aqui é um ponto de vista do Gonzalez Badilha que eu peguei para minha vida e que faz sentido para mim, porque é evidente que a partir do momento que eu acelero mais uma barra, se eu estou com 100 quilos nas costas e consigo ser mais rápido, eu vou me tornar mais veloz e vou me tornar mais potente. Não tem como. A gente trabalha medidas inseparáveis como medidas separadas. E aqui a gente começa a ter muito erro na estrutura de treinamento. A gente começa a ter muito problema de conceito. Muito problema. Eu não tenho como melhorar minha velocidade sem melhorar minha potência. Eu não tenho como. Se eu percorro um tiro de 20 metros em 4 segundos e começo a percorrer esses mesmos 20 metros em 3 segundos, eu fui mais veloz. Mas ser mais veloz é uma consequente melhora da minha força aplicada. Se eu aplico mais força por unidade de tempo, eu sou mais veloz. Então, a força é determinante de tudo. E a velocidade vai indicar se a gente aplica mais ou menos força. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente quebra a roda e começa a ter uma lucidez maior no processo de treinamento. E é isso que está faltando para quem se atém no VBT do PubMed, eu posso dizer assim. É aí que está o problema na hora do entendimento disso. As pessoas estão se apegando muito ao erro da tecnologia, que é óbvio que o Garmin tem erro, cara. Como é que o acelerômetro não vai ter erro? Uhum. Só que ele tem uma reprodutibilidade, a minha melhora é real. Ele pode estar marcando errado aquela velocidade ali, mas ele vai estar marcando a minha melhora de forma real. Então, eu sei que eu melhorei 15%. Pode ser que a minha velocidade não esteja adequada. E é isso que está faltando entendimento na hora da crítica do conceito. O conceito é muito estruturado, a física está ali dentro, a física está pronta ali. Então, a partir do momento que eu digo que a força é determinante de tudo, e aplicando mais força, a minha potência melhora, a minha velocidade melhora, o conceito de força aplicada traz isso. Então, a partir do momento que a galera começar a entender isso, quebrar essa roda, eles vão entender treinamento de forma diferente. Tanto é que todo mundo que começa a entender essa teoria do Gonzalez Badilha, começa a pôr ela em prática, todo mundo está tendo resultado. São muitos treinadores trabalhando desse jeito.
É muito legal que tem atleta de futebol treinando escondido nos seus clubes, o preparador físico acha que aquilo que ele está fazendo está melhorando o cara. E não, o cara está treinando escondido para poder treinar melhor. Porque o treino que é ofertado nos clubes, o treino que é ofertado de forma geral, ele é demasiado. Tem muito atleta matando o treinamento de força específico para poder sobreviver à carga de treinamento que está dada. Então, menos é mais? Não. O menos é mais em determinados momentos. O cara mais experiente, ele vai precisar de mais estímulo, vai precisar treinar mais. Mas talvez esse mais não seja o caminho que a galera está ofertando para eles. Então use a máxima tensão de velocidade, fuja da falha muscular. E não me venha com o agachamento da vergonha, porque a força é uma relação de força e tempo. Se você não tiver o mínimo de tempo para aplicar uma força, você não vai conseguir desenvolver força. Então, a partir do momento que você trabalha com agachamento parcial, você só gera tensão e não gera velocidade. Então, cara, essa roda, ela vai ter que ser quebrada aos poucos, e ela está sendo quebrada. Mas, ao mesmo tempo, muita gente está passando desinformação. A gente tem que ter um pouquinho de coragem para fazer diferente. A gente tem que se expor. Mas entender que essa linha de raciocínio que está sendo trazida pelo Gonzalez Badinha não é de agora. O VBT não é novidade. Em 1970, o cara já fazia isso. Se você pegar o livro dele, 91, Halterofilia, cada livro tem 800 páginas de teoria, de por que fazer isso. Então, fora o halterofilismo, que o objetivo é, com uma mesma velocidade, se atingir mais carga, todas as outras, e o básico, né? Todas as outras modalidades esportivas, você busca ser mais veloz numa mesma distância e tempo. Então, é isso que está faltando para quem está fazendo a crítica ao meio de trabalho, ao meio de monitoramento, não método de treinamento. Enfim, me alonguei, mas é algo que a gente precisa tentar quebrar, cara. Se a gente não quebrar isso aí, a gente vai ficar cachorro em volta do rabo, tá? Tentando buscar o rabo ali. Aproveitando que você trouxe você levantou essa bola aí da questão da compreensão e da aplicação dos conceitos, tá? Então, assim, tendo em vista isso que você trouxe agora, tendo em vista que você é uma pessoa que, como você mesmo disse, foi para a Rússia, vim em um determinado período do ano da minha vida, vim para São Paulo, porque eu estou em São Paulo, né? Fui para São Paulo X quantidade de vezes, fui para a Rússia, dou cursos, agora coordenando o curso de pós-graduação. Como que você enxerga essa questão da compreensão e da aplicação dos conceitos dos profissionais que acabam ali passando pela sua mão, e hoje, como você também já trouxe lá atrás, essa questão da rede social também, que a galera acaba postando bastante coisa. Como que você está enxergando isso? Essa questão da compreensão e aplicação dos conceitos. Se tiver alguma coisa que você não acredita que seja boa, qual é a solução que você traz? Né? Então, agora já não lembro se a gente falou no off ou falou agora. A ciência ela é experimental também. Então, você trabalha com VBT, vamos pegar meu caso, eu trabalho com VBT. Eu estou 7 anos errando já, cara, para chegar a uma conclusão. Uhum. Então, aí você vê os caras criticar uma metodologia, que não é uma metodologia, é um meio de treinamento, é um monitoramento. Ele já começa errando falando de metodologia. Aí o cara não é o cara que criou, porque ninguém queria nada, é uma junção de conceitos, o cara que teve um entendimento mais lúcido, que é o Gonzalez Badilha, ele faz isso desde meados dos anos 70. Quem é esse cara na fila do pão, vamos dizer, né? O cara tem quase 200 publicações acadêmicas. Esse cara no meio da ciência, ele não é bobo. Exatamente. Mas o que ele fez na prática? Ele tem medalha de ouro olímpica no currículo. Então ele jogou nas duas, cara. O ano que ele foi coordenador de esportes, que ele foi coordenador olímpico da Espanha em 92, nos Jogos de Barcelona, foi o ano que a Espanha mais teve ouros olímpicos na história. Então isso é uma coincidência? Então é isso que eu trago. Isso é uma coincidência? Isso é um acaso? Não. Então a ciência ela é experimental. Você produz uma teoria, como Matveev produziu uma teoria. Matveev não era um cara de educação física, Matveev era um pedagogo. Então, a gente precisa de tudo para chegar no topo da pirâmide, vamos dizer, né? Então, a gente
A gente precisa começar a quebrar os conceitos e entender que se você ficar só com a bunda sentada na cadeira, e se você ficar só colocando peso na barra, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa da prática experimental. Você precisa da teoria, você precisa da prática. E aí a pergunta que eu devolvo para os caras é, cara, eu nunca pratiquei nenhum outro esporte na minha vida, sem ser o futebol. Eu trabalho com gente de futebol, beach tênis, futevôlei, até handball de areia, futebol americano que virou olímpico para os Jogos de Los Angeles. Tem atleta aqui. Então eu tenho futebol categoria de base, sub-13, sub-11, sub-17, sub-15, masculino, feminino. Tem a esgrima, tem o triatlo. Você acha que eu sei subir naquela bicicleta de triatlo que custa uma paulada? O cara não consegue andar em linha reta naquilo, cara. Os caras acham que é uma Caloi CC ali que só anda, só subir e pedalar. Não, até o troço é diferente. Então, assim, como você consegue trabalhar com modalidades tão distintas, o próprio jiu-jitsu, que eu tenho atleta aqui, o pádel, como você consegue trabalhar com modalidades tão distintas se você não praticou elas? Você acha que eu sei alguma coisa de esgrima? Claro, eu sei, fui aprendendo porque eu estou há 3 anos, né? É o mínimo que você tem que fazer é estudar o esporte e ter um mínimo de entendimento, mas eu não vou ter um entendimento como um cara que viveu isso a vida inteira. É complexo. Então, como você consegue trabalhar com tantas modalidades e ter resultado em modalidades tão diferentes? Experimentação. Mas se você entender de necessidade de força, se você entender de força aplicada, entender que quanto menos tempo você tiver para aplicar uma força, maior a sua necessidade de força aplicada, você começa a conseguir construir um raciocínio naquele esporte. Você não tem que entender de esgrima, você tem que entender de necessidade de força. E aí que entra o erro de conceito. Ah, vou melhorar minha força máxima, depois eu vou melhorar minha velocidade, depois eu vou melhorar minha potência. Meu filho, você vai melhorar sua força sempre. Em todas as intensidades relativas, você vai trabalhar a sua força máxima. Você vai ter uma força máxima 70%, você vai ter uma outra força máxima 60%. Só que cada dia uma carga diferente vai representar esse máximo nessa intensidade relativa. Então o Vitor vai trabalhar 70% de RM comigo no agachamento, um dia isso vai ser 60 quilos, outro dia vai ser 80, outro dia vai ser 75. E a velocidade vai ser o quê? Um indicador de quanto de força eu estou aplicando. Então a partir do momento que eu consigo entender isso, trazer para a minha realidade, eu trabalho com qualquer um. E não sou eu que faço isso. Não sou só eu. Você acha que quando o Roger Guedes tem 100% de disponibilidade para jogar lá na Arábia, ou tem maior número do Corinthians quando ele estava jogando ali, por quê? Porque tem o VBT, que tem controle fora do clube. E posso... O Ramon é meu amigo, cara. Tá? Eu posso dar inúmeros exemplos que eu não posso citar no ar, de cara que está trabalhando com o VBT por fora e está voando por isso. Esse é o problema. Porque a partir do momento que você entende o conceito, você entende assim, ó, eu preciso melhorar a minha força. O cara do rugby vai trabalhar na mesma intensidade relativa que o cara do endurance, na sua opinião? Não vai. Faz sentido eu botar um cara que tem 30 horas semanais de treino, que é o cara do endurance, triatleta, trabalhar com 85% de RM? Não faz sentido, porque não vai tolerar isso aí. 90% dos atletas não sabem nem sentar para fazer um agachamento. Faz sentido eu expor eles a cargas de 80, 85% de RM? Olha, vou te dizer que nos 2, 3 primeiros anos não faz. Que até o cara ficar experiente demora. Uma coisa é o cara frequentar a academia muitos anos, outra coisa é o cara ter capacidade de tolerar uma barra com 90% do RM no lombo dele. Não vai tolerar, não está acostumado, não está adaptado. Eu tenho mais chance de dar certo ou de dar errado fazendo isso? De dar errado. Então, eu preciso entender de necessidade e força do esporte e direcionar minhas cargas de treinamento àquela intensidade relativa que vai melhorar o rendimento do cara. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu entendo da aplicação de força, eu entendo que cada intensidade relativa tem uma força máxima. E cada dia vai ser uma carga diferente para essa intensidade relativa. Então, o que eu tenho para dizer? Existem múltiplos valores de força máxima para cada intensidade relativa. Então, até a galera entender isso, é um caminho longo. Aí você vê o cara trabalhando com breaking, tendo resultado. Breaking. Ou trabalha com vôlei de areia, vai ter resultado. Então, você vê inúmeros profissionais usando esse controle por meio da velocidade e que entenderam esse raciocínio e que entendem que a melhora da força aplicada é que vai me gerar resultados. E não pensar que eu tenho que dividir velocidade, que eu tenho que dividir potência, porque é impossível melhorar uma e não melhorar a outra. É impossível. Taxa de desenvolvimento de força, potência, velocidade são medidas inseparáveis. Ponto.
Daqui a pouco o cara do LPO, ele tá com pouca potência. Sim, porque ele só trabalha em intensidades relativas altas, ele vai ter que trabalhar mais no meio da curva. Se ele trabalhar no meio da curva e melhorar a velocidade dele, ele vai expandir esses resultados também. E é isso que falta uma compreensão da curva força e velocidade. Eu tenho que trabalhar melhorar o RM. O que adianta pro cara do Endurance melhorar o RM dele? Nada. Está muito distante da realidade da aplicação de força do esporte dele. Então, se você tiver o mínimo de entendimento de necessidade de força no esporte, você consegue trabalhar com qualquer um. Mesmo sem nunca ter ouvido falar do esporte. E é difícil as pessoas entenderem isso. É muito difícil, porque é um caminho de desconstrução. Só que há 7 anos eu estou errando isso já. Até chegar num... Tiveram 2 oportunidades que não me deram por essa justificativa. Mas a gente quer um cara mais experiente do mundo desse esporte, né? Porque queria que trabalhasse mais tempo com aquele esporte. Falei, beleza, profissionalmente, talvez eu nunca trabalhei com essa modalidade na questão de uma equipe, de primeira divisão, tudo mais. Mas os conceitos que estão por trás dentro dos processos, eu entendo. E aí você começa a conversar com os caras, aí o que via, né? O que eu vi ali? Como equipe de futebol, de primeira divisão, Campeonato Paranaense. E aí tinham caras que estavam ali dos diretores, tinham caras que eram do esporte e tinha aqueles diretores que ao longo do tempo foi tendo as cadeiras da diretoria. Os caras que eram do esporte todos aprovavam a minha contratação ali como preparador físico / fisiologista da equipe. Agora os caras da cadeira não, por quê? Porque, não, mas você nunca trabalhou com futebol profissionalmente e tal, e a gente, enfim. No final das contas, acabaram não... E é o mais engraçado, né, que geralmente o cara que é o diretor executivo do futebol é o cara que era do direito. Então, uma época até posso citar o Inter aqui, sou colorado, que o diretor de futebol, o cara era formado em direito, não participava nem do campeonato DCE de futebol. E esse cara tá contratando pro clube, entendeu? Então, na parte administrativa pode tudo, não é especialista em nada, entendeu? Não é o cara nem estudou administração para gerir algo e o cara nem foi na bola para poder entender de jogador. E acabou lá, né? Aí na hora que o futebol ele não entendeu ainda, infelizmente. O futebol não entendeu que ele precisa ser reinventado. Porque a partir do momento eu assisti um seriado recentemente, que é o Six Nations do rugby. 12 horas depois do jogo, o cara tava agachando. A orelha dele sangrava do jogo ainda. O futebol, o pessoal é intocável. Qual que é o nome da série? Six Nations. Do rugby. Cara, então, aí você pega o seriado desse, 12 horas depois o cara tava agachando com 180 quilos na academia. Então é a cultura de treinamento. O futebol é muito passional. O futebol, o preparador físico em geral, como o atleta está num patamar, num pedestal, o preparador físico ele fica muito abaixo na cadeia. E muitas vezes o preparador físico se preocupa em fazer o que o atleta gosta e não o que é o melhor para o time. E o resultado está aí. Não vamos para os Jogos de Paris. Exato. Esse é o resultado. A gente não passa de umas quartas de final da Copa desde 2002. Não, perdão, 2014, 7-1 foi uma semifinal. Mas a gente não tem resultado mais, a gente já não forma tanta gente. Por quê? Pela questão cultural, de comportamento, pelos níveis de força que nossos atletas têm também. A gente não tem essa cultura. A gente não tem a cultura do treinamento. Aí o que acontece? Trabalhando por fora, o que acontece? É massagem, não é treinamento. Então, essa é uma rota que vai ter que ser quebrada, senão a gente vai ficar do jeito que está. Mas a intensidade dos jogos está cada vez mais alta e o nível de força dos nossos atletas são cada vez menor. Eu nunca recebi um atleta profissional com números melhores que os meus alunos que jogam futebol no final de semana. Nunca recebi. Estão falando de cara de alto nível mesmo, de alto salário, vamos dizer. Mas é muito interessante que eles treinam um pouco aqui, se apresentam no clube, a marca da pré-temporada, todos são primeiro colocados nas avaliações de força. Todos. Eu trabalhei muito tempo com o pessoal de lutas, né? Trabalhei. Principalmente atleta UFC, eu treinei uns 7, mais ou menos. E aí teve um especial, assim, né? Que ele, tava muito bem, assim, já cotado pra cinturão e tal. Só que aí depois pegou uns nego casca grossa mesmo e tal. E aí ele teve uma lesão no olho. E aí,
2 cirurgias, tal. Não, antes de começar o trabalho, não tinha feito a terceira ainda. Precisou fazer a terceira cirurgia e acabou aposentando de vez. Mas, quando ele chegou até mim, pra gente começar a desenvolver um trabalho, e foi muito assim, cara, a gente desenvolveu um trabalho, a gente começou meados de julho para agosto, alguma coisa assim. E aí começamos a desenvolver um trabalho em cima muito do que você fala de VBT, carga ótima e tudo mais. E aí, fevereiro, ele falou assim, vou fazer, ele ia voltar, né? Tinha uma luta assim, vou fazer a reta final da minha preparação em Vegas, que eu vou lá pro PI. E, meu, lá é laboratório na veia o negócio lá, né? E aí, bicho, assim, o nível de força que ele chegou, assim, tipo, vamos só um parâmetro, o cara, quando chegou na minha mão, saltava, cara, sei lá, 35. Ridículo, né? Ridículo. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho, resumo da ópera. Quando ele chegou lá no PI, saltou 7,2. Meu, ele chegou, beleza, foi lá, fez o teste, começou os treinamentos. 2 dias depois me chega um e-mail do diretor do Instituto Performance lá, que na época era o Abuma lá. Ele falou assim, meu, o que você fez com ele? Porque ele ficou aqui com a gente quase um ano, a gente nunca atingiu esses números. Cara, o que tu fez com o cara? Que tipo de processo? O que tu fez? Qual foi o que você periodizou nesse período todo aí pro cara potenciar chegar nesses números que ele nunca teve? E aí, quando você vai vendo, né, cara, as coisas que ele fazia anteriormente, o cara tava sempre em estado de fadiga, sempre em estado de inflamação monstra e não otimizava nada, cara. Tinha dia que ele chegava pra treinar, cara, o nível de inflamação tava tão grande que era assim, meu, você vai fazer aí 4 séries, 5 repetições mais ou menos. Vamos fazer 5 repetições em carga ótima. Fez, lógico, um aquecimento normal ali e tal. Depois, casa, filho, vai pra casa. Não tem mais nada pra fazer hoje. Porque qualquer coisa que a gente fizer aqui, eu vou mais te estragar do que qualquer outra coisa. É exato, cara. Do que qualquer outra coisa. Então, cara, muito em cima disso aí que você tá falando, cara, de não levar o cara a uma extrema fadiga, tanto central, periférica, mental, enfim. É muito. Tudo que você tá falando aí, cara, você foi falando e foi me trazendo um filme aqui na cabeça. Mas até, só para fazer o fechamento do exemplo que eu trouxe, as diretoras falam assim, não, a gente precisa de um cara mais experiente, porque a gente vai ter um investimento grande esse ano, a gente quer permanecer. Foram para ficar em último colocado do campeonato paranaense, caíram na segunda divisão, fizeram 2 gols no campeonato inteiro, porque trouxeram um boleiro lá para ser o preparador físico da equipe. E detalhe, hein? Eu ia montar todo o espaço de força, que nem sala de força os caras tinham. Mas, enfim, segue o bonde. A gente tem um processo equivocado na estruturação do departamento de futebol. Porque a gente vê as estruturas principalmente no futebol, né? Que é ao contrário do rugby. Rugby, o treinador de força coordena tudo. Uhum. Isso que eu nem sou um especialista em rugby, longe disso. Mas o futebol tem, a partir do momento que você tem 8, 9 fisioterapeutas e um preparador físico, 2, a coisa está errada. É errada. Se preocupa em consertar o carro e não deixar o carro estragar. Né? Eu preciso que o atleta esteja disponível. Eu não preciso que ele fique, que ele seja consertado rapidamente. Então aí começa tudo errado. Né? Então, eu tenho medo, esse treino de força aqui vai, como é que eu posso dizer? Vai deixar ele pesado para o campo depois. Sim, ele vai deixar porque você não sabe o que está fazendo. E aí dentro agora dessa situação, o treinamento de força de futebol está uma mistura de VBT com sistema complexo, é um X entrever. Você não sabe o que está acontecendo. Você olha aquela sessão de treino, e aí a gente agora tem também o pessoal que fica comentando os treinos que estão acontecendo. Os caras fazem vídeo comentando o treino que está acontecendo. Isso é isso, isso é para isso. Aí às vezes eu vejo, esse treino é força-velocidade, esse treino é velocidade-força. E eu não, para. Meu filho, toda vez que um objeto move, ele tem velocidade. Então todo treino é de força.
Se tem uma ação positiva, que é acima da gravidade, o objeto move, vai ter uma velocidade, ou uma ação negativa, que o objeto não move, é isométrico. Excêntrico. Ferrou. Então, todo treino de força e todo treino vai ter velocidade, basicamente, se a ação for concêntrica, né? Se tiver uma ação. Então, a partir do momento, a velocidade pode ser baixíssima, mas ele é um treino de força e tem velocidade. Então, todos os exercícios são de força. Aí, quando eles começam essa bagunça, esse treino é força reativa, força explosiva, força... Não, é força. Você desloca para o lado da curva, desloca para o outro. E aí, entra a aquabag, entra o agachamento rápido junto, que aí já não tem amplitude. Entra o troço que você olha, que você não sabe o que está acontecendo. Não é questão que você não possa usar a aquabag, não estou discutindo isso, estou discutindo que você enxerga que é um programa que o indivíduo está atirando para tudo que é lado. E ele não sabe no que aquilo vai resultar. Mas os resultados a gente está vendo. No nosso futebol... Tá indo, absurdamente. Nunca que a gente ia para uma final de Mundial de Clubes tomar 4-0. Há 20 anos atrás. Tem a pau. 30 anos atrás. Não estou... Não é uma crítica aos profissionais do Fluminense, nada a ver isso. Estou falando de um contexto geral. Tá? A gente não consegue competir mais. Não é só questão financeira. Né? É questão de estrutura. Se gasta muito e se gasta mal. Aí, você não consegue ofertar 2 séries de 3 repetições do agachamento longe da falha para o cara. É que a partir do momento que você leva o cara para a sala de peso, o que eu recebo? Qual é o maior problema com o futebol? Eu recebo os caras com 6 exercícios de perna antes do treino de campo. É óbvio que o cara não vai conseguir treinar no campo. É maratona de perna antes do treino de campo. E aí a gente começa a ter problemas. Os caras, em vez de melhorar, eles começam a andar de lado. Essa é a expressão que eu recebo do atleta. Não, professor, eu estou 2 anos andando de lado, minha marca não melhora, eu pioro. E eu sei que estão me matando no clube. Os atletas, alguns já têm esse entendimento. Eu sei que estão me matando no clube. Então, a gente tem que quebrar, vai precisar de coragem um pouquinho para fazer o que tem que ser feito. A gente vai precisar de entendimento de conceitos, a gente vai ter que melhorar esses entendimentos de conceito. A gente vai ter que passar por uma transformação grande. Mas antes de tudo isso, a gente tem que estar disposto a mudar o raciocínio. O que dá vontade de dizer assim, o que eu não concordo com o que você está fazendo hoje, eu já fiz, eu não nasci sabendo, também não acho que sou dono da razão, mas tem uma linha de raciocínio que vai deixar o cara vivo, esse é o primeiro passo. Se você consegue deixar o cara vivo, ele vai conseguir ir para o campo no outro dia, pelo menos, ou para a quadra, enfim, ele vai conseguir ir para a prática dele. Depois que ele consegue ir para a prática dele, ele vai ganhar confiança no trabalho que você está fazendo, você não está afogando ele. Porque imagina, dentro do futebol, você trabalha por fora com um cara que disputa a vaga no grupo, não é o titular absoluto. Se afogou ele no treino de força, ele treina pesado no outro dia, ele vai para o banco, ele não sai jogando, a culpa é sua. E ele larga você. Mas enfim, né? Estou tentando trazer uma linha de raciocínio aqui, trazer uma luz. Faz quem quer, né? Melhora quem está disposto a melhorar. Legal. Felipe, trazendo toda essa bagagem que você veio adquirindo ao longo dos anos, com viagens, com muita experimentação prática, muitos estudos, tá? O que você enxerga que é uma tendência ou já se tornou uma realidade, mas os profissionais, eles não podem negligenciar ou já estão negligenciando? Então, eu acredito que vai evoluir muito essa ciência. Eu acredito que ela esteja se tornando uma realidade, óbvio. Até porque está incomodando quem não trabalha com ela. Porque a partir do momento que algo é atacado gratuitamente nas redes é porque está incomodando. Então, essa é uma situação interessante. Eu vejo que quem está atacando também está aquela sensação, sabe quando você pega a bebida quente na festa porque acabou a bebida gelada? Ou você pega a comida fria porque se atrasou para o almoço? É mais ou menos assim que eu vejo a galera que não está trabalhando com isso. Porque você não pode receber um indivíduo sem saber o estado que ele está. A gente volta para o mesmo raciocínio de antes. Você não pode planejar um treinamento em base numa situação que você avaliou há 3 semanas atrás. Já mudou. Todo dia muda. É um ambiente anárquico. É um ambiente
de constante transformação. Você pode ter projeções, mas as coisas vão mudar de forma repentina. Aí vamos pegar o mundo fitness. Tá? Tenho alunos que têm os filhos de 1 ano, cara. Quantas vezes você acha que essas pessoas dormem antes do treino? Hoje eu planejei o pico de carga da nossa programação de treinamento aqui. Aí chega, primeira coisa, em vez de dar bom dia, ela pede café. Como é que eu vou conseguir cumprir com aquilo que eu planejei, cara? Não faz sentido. Se você não tem uma avaliação constante do que significa aquelas cargas e de quanto melhorou sua velocidade perante aquelas cargas, você está no escuro, você não sabe para onde está indo. Então, controlar por meio da velocidade, além de ser uma aceitação da física, óbvia e evidente, é você saber o que está acontecendo e é saber o que te gerou o resultado. O problema disso tudo é a galera está pegando o atalho. Você vê cara aí que não entendeu o conceito ainda e já dá curso. E ele vai replicar o conceito de forma equivocada para uma galera que vai... aplicar de forma equivocada. Exatamente, aí a gente começa a ter um problema. Então a gente vê uma crítica de forma, ao meu ver, né, de forma equivocada, aí você vai ver o cara que dá o curso de forma equivocada, e aí a gente acaba perdendo força dentro desse monitoramento. Mas quem entendeu os conceitos, quem aplica de forma correta, o que me deixa tranquilo é que esse N, essa amostragem de quem está tendo resultado, ela só aumenta. Né? E ouvir a galera dizendo, nossa, esse tipo de resultado que eu estou tendo agora demoraria anos para ter. Por quê? Porque você sabe o que representa cada carga. Né? Você sabe que você acabou o protocolo de treinamento. Se você melhorou, sei lá, se você desempenhou mais na parte veloz da curva do que na parte mais lenta, na parte... Vamos colocar força e velocidade aqui. Se você desenvolver melhor essa aplicação de força nas cargas mais leves que nas cargas mais pesadas, você vai ter a condição de tomar uma decisão de, agora eu vou trabalhar com intensidades mais pesadas. Ou ao contrário, nossa, eu desloquei muito minha curva de forma que eu melhorei minha força nas cargas mais pesadas, mas eu quero melhorar um pouquinho nas cargas mais leves. Então eu desloco para isso. E como você vai saber isso? Medindo. Medindo. Se você não medir, você não vai saber. Então, eu melhorei meu RM, não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Porque a curva é um todo, o organismo é um todo. Não adianta você... Geralmente, os indivíduos que trabalham com cargas superiores a 80%, 85%, a maior parte do tempo, são os indivíduos que não conseguem trocar direção. Como você distribui isso é que faz a diferença. Não é que você não tem que você tem que trabalhar só pesado, ou só leve, ou só... Mas é saber qual a necessidade de força de esporte e para onde você vai direcionar a estruturação da dinâmica de cargas. Você vai ter uma magnitude de força que você vai ter que trabalhar mais devido ao esporte que o cara pratica. Né? Então, o VLT é uma realidade, ele já está há anos, ele não vai sair do cenário, como muita coisa saiu do cenário, porque cada vez mais pessoas conseguem monitorar e a partir do momento que você tem uma ajuda no controle, você tem que se abraçar na tecnologia. Assim como o Strava não sai do mundo do Endurance. Agora, os anéis também são outra situação. Então, é muito interessante que a crítica é sobre o anel, a crítica é sobre o acelerômetro, a crítica é sobre qualquer coisa. Então, a solução dos caras é fazer um teste de repetição máxima que eu vou ficar 4 dias dolorido. E perder minha semana de treino. Muito obrigado. A solução que você me deu me livrou de todos os problemas. E voltando, é muito interessante que a crítica à tecnologia, mas quando o cara está cansado no marcador mecânico aqui, o anel também indica que o estado de prontidão do cara está baixo. Então são tecnologias totalmente diferentes, são empresas diferentes que fabricam essas tecnologias, só que quando o cara está ruim no HRV, o cara está ruim no marcador do anel e o cara está ruim no marcador mecânico. Porra, que coisa, né? Que coincidência feliz essa. Então você está criticando tudo que você pode. O cara entra com a cara de cansado aqui, o HRV dele tá uma porcaria. Você pode uma carga de aquecimento, você vê que a velocidade já deu abaixo. E o anel do cara indica que a prontidão dele tá ruim também. E aí? O organismo é um sistema integrado. Você não vai estar com o marcador mecânico em dia, sei lá, você não vai estar com a altura de salto em dia e seus níveis de lactato e amônia não. Seu cortisol não vai estar alto e você ter a melhor marca de salto no ano. Não vai. Se você tiver cortisol alto, sua marca de salto vai ser ruim.
Porque os marcadores andam em conjunto, enzimático, fisiológico, hormonal, mecânico. O organismo é um só. Então, enquanto a galera não se desconstruir, eles vão continuar achando problemas dentro do próprio sistema deles de treinamento. Ah, mas é muito simplista a abordagem. Não, não é simplista. O raciocínio é muito difícil e complexo até chegar nisso. Você vai errar, você vai experimentar, você vai entender no dia a dia. Só que ao mesmo tempo que você vai errar, você vai ver que quando você vai acertar pra caramba, cara. É muito louco, cara, mas não posso reclamar daquilo que eu venho colhendo dentro da área do rendimento. Não posso. Fazendo uma reflexão rápida aqui, Felipe. Quando você faz essa viagem no tempo, né? Do Felipe começando lá na faculdade, tendo seus estudos, as referências que tinha na época, com as referências que você tem hoje, com a experiência que você tem hoje. O que o Felipe fazia lá atrás que hoje ele deixou de fazer? Eu acredito que desde o início, eu fui o cara que comecei a contestar as coisas muito cedo. Será que eu preciso treinar tanto assim como os caras treinam? Principalmente pela prática esportiva que eu tive durante a minha vida, né? Eu lesionava uma vez por ano, cara. Ou era pancada, era troço, quanto aquilo demorava para eu voltar para os níveis ótimos de condição, né? Isso vamos botar desde os 12 até os 21, basicamente era uma lesão grave por ano que acontecia. Por pancada, enfim, né? Mas me chamava muita atenção a situação que ali por 14, 15, 16 anos eu comecei a perceber que muita coisa me prejudicava dentro do processo de treinamento. Pô, esse cara vai me dar esse intervalado aqui, eu tenho que treinar na quadra ou no campo depois. Pô, isso não tá me ajudando, cara. Então são coisas que desde o início, né? Então, principalmente no futsal, nível estadual, às vezes acontecia que havia 3 jogos em 2 dias. Eu folgava um com 16 anos já. Cara, isso não tá certo. Então, eu consigo fazer linkar várias coisas com como eu passei na minha vida esportiva. Eu falei, nossa, como eu queria eu ter sido meu preparador para saber onde eu poderia o que eu poderia ter atingido como atleta. Óbvio que eu não ia, no futsal, ser o Falcão, não ia ser nada demais. Mas, pô, o quanto mais fácil mais inteligente poderia ter sido isso. Né? Ou menos penoso, né? Então, desde cedo, cara, será que eu preciso de tudo isso? Aí a gente começa a ver que a literatura, você começa a ver o primeiro livro de Verkhoshansky ali, você abre o Special Strength Training, mas eu vou fazer só 3 séries de 4 repetições, não preciso falhar, não preciso morrer. Pô, isso é interessante. Aí você começa a observar o quê? A galera trabalha muito em complex, contraste, e método francês. Vocês já pararam para ler quem Verkhoshansky para ver o que está sendo feito agora? É transferência. Como transferência, cara? Você emenda 2 exercícios no outro e chama de transferência. Você não sabe se está treinando o cara no gesto específico em fadiga ou se você está potencializando ele. Você não sabe, porque você emenda um exercício no outro. Aí você pega a literatura lá atrás, os caras davam 1 minuto de intervalo entre as repetições. 8 minutos entre as séries. Sei lá, eu vou agachar e vou fazer um sprint, eu faço 4 repetições de agachamento, com 1 minuto de intervalo entre as repetições, eu descanso 3 minutos, aí eu faço meu sprint. Aí depois que eu fiz isso, eu tenho 8 minutos para fazer a próxima série. O sistema do cara estava totalmente restaurado. E agora a gente emenda o quê? 2 exercícios no outro, chama de transferência, dá 1 minuto de intervalo e manda o cara fazer de novo. Você está melhorando o cara? Claro que não, você está gerando fadiga. Então, acho que desde o início isso me pegou, né? Aí quando eu não estava nem formado ainda, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do rugby, e aí eu comecei a dar menos treinos para eles, e os caras começaram a se desenvolver, aquilo me chamou a atenção, foi só uma tomada de decisão, entendeu? E os caras comentando, pô, nossa, estou me sentindo melhor, estou me sentindo mais descansado, estou ficando mais forte, e aquilo veio construindo junto comigo, né? Até que entrou a situação ali da galera, que o mundo fitness chegou, aí era Tabata, treinar até a falha e tal. Aí eu acho que houve um declínio na capacidade de treinamento.
Então, nossa, meu peso do agachamento não melhora por nada. Uma droga sempre. Aí entrou o processo de desconstrução novamente. Aí entrou ali por 2017, 2018, entrou a Rússia, entrou o Gonzalez Badilho, trabalhar com metade das repetições possíveis. Aí eu comecei a usar cargas que eu nunca tinha usado na minha vida, porque eu estava sempre descansado. Ali a coisa começou a dar uma guinada. Eu comecei a ter alunos usando cargas, magnitudes que nunca tinha utilizado, os caras desempenhando. Ali começou a ficar claro para mim que eu não precisava afogar ninguém para ser feliz. Aí que tá. Nossa, eu tinha a mania de botar a trava no leg press e deixar, vai fazer até a falha, o leg press vai cair em você. Nossa, que legal. Até você começar a estudar o que é dose e resposta de treinamento. Você observa vários estudos de caras muito conceituados. Né? Entendendo isso. Que a força é um invertido. A partir do momento que você começa a ofertar mais estímulo, né, você pensa num invertido, você começa a ganhar mais estímulo, você começa a piorar. É isso que estava acontecendo, é isso que acontece no mundo geral. A galera continua ofertando. Então, o primeiro passo é recua. Achar uma dose ótima de treinamento é difícil, é uma tarefa da vida, a gente nunca vai achar essa dose ótima. Mas a gente vai ter margens aproximadas. Então, todas as cargas não vão servir, a mesma carga não vai servir para todo mundo. Mas uma dose de resposta, você vai começar a ter um entendimento do que é uma margem superior e o que é uma margem superior, dentro daquilo que é permitido. E aí, isso começou a fazer muito sentido na minha vida. Eu consigo treinar com mais qualidade, eu consigo, a partir do momento que eu mensuro aquilo que eu estou fazendo, a minha vida útil começa a melhorar. Eu começo a não ter mais dor articular, eu começo a não ter dor muscular, e eu consigo começar o quê? Eu fazia um treino de perna na semana, tinha que ser numa terça, porque sábado eu ia estar dolorido para jogar bola ainda. Agora, você faz 2 treinos o cara faz o treino de perna aqui e vai direto para o campo. Você sai no estado de fadiga e vai para o estado de potenciação. Mas o que você tem que fazer? Você tem que achar a dose ideal para isso. Como você faz? Medindo. E aí que a coisa começa a gerar diferente. Então, o que eu posso dizer? Eu fui um cara que, desde o início, contestei se eu precisava realmente fazer tudo aquilo que estava sendo feito. Porque, por ser um organismo, né, eu ser um cara com muitas lesões, qualquer coisa a mais sempre me dava alguma dor. Então, isso aqui eu não posso fazer desse jeito. Isso vai me dar dor, cara. Não posso treinar igual aquele cara ali que eu tô vendo, que faz, sei lá, agachamento, leg press, passado andando, cadeira extensora. Eu tô ferrado. Então, eu preciso achar um jeito de melhorar sem me ferrar, cara. Eu preciso achar o que é o conceito de eficiência. Tá? É o custo que eu vou ter para realizar aquela tarefa e o benefício que ela vai me trazer. Esse é o conceito de eficiência. Então, eu acredito que o que mais mudou durante a minha vida é entender, sem saber exatamente o que era o conceito, mas o conceito de eficiência. Isso aí mudou muito o meu pensamento. Aí entra uma cacetada de coisa, né? Congresso Europeu em Praga, os meetings que tiveram em São Paulo com treinadores de fora, ouvir todo mundo. É ter ido para a Rússia, é ter estudado Gonzalez Badilha, é ter ido para o NAR. É uma série de situações que a gente vive que a gente consegue construir um raciocínio. E é ter estudado toda essa galera que eu comecei lá, que eu citei lá no início. Né? Legal. E o que o Felipe não fazia e que hoje ele faz? O que eu não fazia? Essa é difícil, cara. E eu acho que ou às vezes um ajuste, né? Às vezes a gente já fazia alguma coisa. Aí fugindo um pouquinho do caráter do treinamento, é me preocupar mais com o ambiente externo. Hoje eu sou um cara que olho muito mais para fora da sala de peso. Legal. Você comeu? Quanto de carbo você está ingerindo? Se o HRV estava bom hoje? Dentro do processo de treinamento, até converso muito com a minha galera aqui, e eles me enxergam assim também. Eu sou o treinador que mais se preocupa com o todo do processo. Hoje eu enxergo o treinamento como processo. Antes eu achava que se eu só estivesse fazendo a minha parte bem feita aqui, tudo ia dar certo. Então, desde o aspecto mental ao aspecto nutricional, não que eu me meta nisso, mas eu me preocupo para ter o entendimento do que está errado, né? Então, como a gente é o escudo da brincadeira, como se algo der errado, a culpa sempre vai ser nossa. Então, imagina, eu sou o cara da esgrima que treina o maior atleta da esgrima. Eu não sou da esgrima. Então, óbvio que a crítica vai vir para você. É esse cara aí.
Ah, do beach tênis, eu não sou do beach tênis. Ah, o futebol, mas ele não tá em nenhum clube. Então sempre vai ter um porém. Ah, então você precisa estar com tudo em dia. Então, a partir do momento que você tem o controle, então o que eu posso dizer? Eu me preocupo muito mais com o ambiente externo hoje do que eu já me preocupei. Eu praticamente não dava bola para isso. Não, meus números aqui estão melhorando, eu estou fazendo tudo certo. E é isso aí. Né? Já dominei o que eu tenho que fazer aqui, estou com um entendimento legal, adequado, até que hoje eu começo a achar o furo. Semana passada meu aluno me olhou, pelo amor de Deus, é uma lupa. Ela usou assim, é uma lupa. Eu falei assim, se você reduzir o carbo aqui, você não vai render aqui, você vai chegar aqui, seu número vai estar pior, você vai quebrar, você não vai... Enfim, tracei todo o raciocínio que fez sentido para ela. Por quê? Porque eu estou pensando no todo. Infelizmente, pensar no todo vai me tirar uns anos de vida, cara. Porque o meu estresse como treinador mudou muito, cara. Mudou muito. Eu acho que o peso das responsabilidades que você vai adquirindo também, né? Você pega um cara que ele tem que pegar, ter uma vaga olímpica. Nossa, se você não conseguir, desculpa, quando é que você vai ter uma chance dessa de novo? Exatamente. Tem que fazer dar certo. Quando eu tive a oportunidade com um atleta lá de karatê, eu peguei 40 dias, cara. Larguei todos os meus alunos personal. Falei, cara, tô com uma atleta, expliquei a situação. Tô indo pra cidade dela, que era Ribeirão, né? Jabuticabal ali. Vou ficar lá treinando dia a dia, 40 dias. Vamos fazer aula online, vamos lá, vamos fazer. Larguei a família em São Paulo e fui pra lá, porque que nem você falou, cara, quando é que você vai ter uma nova oportunidade dessa? A gente não sabe. Não sabe. Pode ser que seja a primeira de várias, mas também pode ser a última. Então, a partir do momento que você começa a ter resultado, começa a ganhar, começa a surgir mais oportunidades desse nível. Até o desporto paralímpico apareceu na minha vida agora. Então, tem até o paralímpico. Você já trabalhou com o paralímpico? Não, mas ele não é humano? É humano, vamos pra cima. A fisiologia é a mesma, cara. A fisiologia é humana. Então, a dose é a mesma. O conceito, o entendimento, o treinamento é igual. Então, você vai ter o cara do futebol da esgrima treinando aqui ao mesmo tempo. Você vai ter o cara do beach tênis e do triatlon treinando junto. Vai. Eles vão agachar igual. Por quê? Porque é meio de monitoramento o VBT. Todo mundo vai agachar. Se não tivesse o acelerômetro, também ia agachar. Sacou? Então não é o equipamento que... É método. Não, isso está errado. É meio. Partindo para a última pergunta, essa questão de treinamento, Felipão, o que você nunca deixou de fazer, cara? O que eu nunca deixei de fazer no treinamento? Dentro da sua carreira, desde o início da formação até agora, o que você nunca deixou de fazer desde lá? Você vem só aperfeiçoando aquilo que você já... A gente nunca deixa de estudar, né? Que nem um maluco. Até com fisiculturista trabalhei, cara. Então imagina, né? O Magrelo trabalhando com fisiculturista. O cara... foi legal, cara. Fui campeão de fisiculturismo. Fala de mim aí. Então a questão é... que eu nunca deixei de fazer. Sempre que surgiram, enfim, o tempo verbal não importa muito agora. Esse tipo de desafio, a questão era sempre sair com a sensação que eu entreguei tudo que eu podia. Show. Acho que eu nunca vou sair de um trabalho com esse remorso. Até no ciclo olímpico mesmo, a gente, às vezes tinha que ligar para os amigos, nossa, cara, não tá, em algum momento os resultados não vão acontecer, tudo abala, a confiança vai abalar, né? Você está acostumado a ter um nível de resultado, mas você está num nível absurdo, então às vezes as coisas não vão acontecer, cara. Não vão acontecer. E você vai ter que passar por aquela tempestade só apanhando. E aí perguntavam, e agora o que você vai fazer? Eu vou continuar dando o máximo. Não tem outra coisa que eu possa fazer. E eu não vou largar o osso, não vou deixar isso aqui cair. Por mais que esteja tudo muito ruim ou muito bom, não dá para deixar cair, cara. Bata no peito. Você falou uma coisa legal agora, assim, que eu também sinto muita falta, cara. Você falou assim, puta, liguei para uns amigos. Cara, como nós não temos a cultura de ter um grupo de mastermind, né, cara? Nós não temos essa cultura. Não, de ter, né? De formar ali um grupinho, que seja ali um grupo no WhatsApp, ou fazer encontros online ou presencial.
para trocar ideia, trocar frustrações, trocar experiências que tá tendo. Aí, que nem você falou, às vezes um vai lá, pede socorro, aí os outros, até mesmo por estar de fora, uma outra visão, às vezes pode chegar lá alguma coisa, ou apontar alguma coisa que você, puta, cara, eu não tava olhando para isso, aí já deu uma luz. A gente não tem essa cultura, cara, impressionante. E você vê várias áreas tendo essa cultura. Não, e outra, às vezes você só precisa. Cara, você olha para os números, está tudo certo, e às vezes não vai acontecer. E até o Bertassini, como eu falei em off, ele me mandou um livro nessa determinado momento que o nome é O Andar do Bêbado. E Ah, eu aquilo deu sei uma esse livro. tranquilizada, cara, porque cara, você não pode controlar todas as coisas. É, Então, às vezes, o indivíduo que você trabalha não vai estar com a cabeça em dia, o resultado não vai aparecer por mais que você esteja fazendo tudo certo. Então, você tem que esperar a tempestade passar, se manter firme, se manter também. Ser teimoso às vezes é bom, cara. Eu acho que me trouxe mais benefício do que malefício nessa vida ser teimoso. Assim, meu, a parada é boa, o troço dá resultado. A gente vai voltar a colher. Esse período de turbulência ele vai ter que passar, cara. Aí você vai ter que pensar em outros aspectos do treinamento. O mental, de saber a hora de falar com o atleta, de não falar, de deixar o cara no canto dele. Tudo isso é aprendizado que só o ciclo olímpico, só os trabalhos a longo prazo te dão. E de chegar a hora também, tipo, meu, ó, a gente se respeita, tudo certo, isso vale para qualquer atleta, né? Se te fala do rendimento, é sentar o caralho só, meu, vai chegar o dia que nós vamos ter que chegar e se ofender e azar, entender que isso não é mal, cara. Entender que nós vamos passar por isso e que isso é pra gente melhorar. Se nós tiver que xingar um outro aqui, falar mal, isso morre aqui, cara. A gente tá xingando porque a gente quer melhorar. Ao mesmo tempo que a gente vai ter respeito, vai ter hora que a gente vai ter que quebrar os pratos para poder o troço andar, cara. Vai, xinga e entende que não é por mal. No outro dia a gente vai, se abraça e continua trabalhando. Isso é o rendimento. É isso que os caras têm que estar prontos para tudo. E saber que às vezes aquilo não é pessoal, aquilo é um momento. É um momento, cara. E vale para qualquer modalidade. Não estou falando do aluno de personal mais aqui, nós estamos falando do topo da cadeia. Aluno de personal, você vai conversar, ó, você vai por aqui, você vai acontecer isso. E se não quiser fazer, também o problema é dele. Se não der certo, você mostra, ó, se não aconteceu isso, que fez? Você deixou de fazer isso, ou enfim, né? Ou você fez mais coisas que deveria. Agora, no alto rendimento, você tem que assumir uma postura que às vezes você vai ter que se posicionar e vai fazer parte. Então, tudo isso é um aprendizado muito legal, cara. Você amadurece muito. Então, o que eu deixei de fazer? O que eu não fazia que eu faço hoje é o ambiente externo. É ter mais conhecimento do que não envolve a sala de peso. Eu acho que dá para definir assim. boa. Felipe, o que você tá lendo hoje, cara? Dentro e fora da área, ou só fora da área, enfim. Então, estava lendo esse livro que o Bertassini me deu, Andar do Bêbado. Eu tenho o livro do Gonzalez Badilho, que é o penúltimo, que eu sempre estou recorrendo a ele, que é o Força, Velocidade e Rendimento Deportivo. Eu acho que é a maior obra que existe em treinamento que eu já li. É algo absurdo, assim, é muito fora da curva. Todo o contexto é todo de uma paulada esse livro, então eu já tenho ele já li ele umas 3, 4 vezes pelo menos. E sempre que você relê, você consegue interpretar alguma coisa diferente. É foda. Deixa eu ver, estou lendo mais. Esqueci o nome do autor, mas é o Ninguém Pode Me Ferir. Que também tem essa questão da superação e tal, de você dar algo a mais. Né? Eu acho que esses livros de superação, autoajuda, eles têm um valor limitado, mas eles têm um valor dentro da crença, né? Dentro de tirar você do conforto ali, de ver, às vezes, você observar que se relaxou um pouco, você pode dar um pouco a mais, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que ter... a gente olha para alguns... Não sei se é influência da palavra, vou fazer um triatlon agora. Não é por aí também. Se você tem alguém que faz a sua comida, você tem 3 empregadas, você faz o triatlo. Se você tem 2 filhos, tem que acordar às 5 da manhã e dorme às 9, sua realidade não vai permitir isso. E você não tem que se sentir um porcaria porque você não vai fazer triatlo. Mas é assim, é adequar, acho que leituras que também façam a gente tirar o máximo dentro da nossa possibilidade.
Ponto. Se você pudesse indicar um livro pra gente, que livro seria esse? Por quê? Dentro desse sentido, Tanto faz, cara. Pode ser fora da área, dentro da cara, área, um de primeiro livro que fez cada. mudar um pouco o meu comportamento, o primeiro livro do Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, é um bom começo. É um livro Boa. que eu gosto. Ah, esse aí eu tenho também. Você ainda... Minhas primeiras alunas personal me deram esse livro. Pois é, eu li esse livro deve fazer uns 12 anos. Minhas primeiras alunas Mas eu acho que é um personal. livro que ajuda bastante, cara. Pelo menos a quebrar aquilo ali, né? Entender que você pode se dedicar mais. Né? Não é questão também se você ser um psicopata do trabalho. Se você achar que isso é o melhor para você, beleza. Mas, pô, tem gente que tem família para sustentar, que não tem esse tempo de estudo, cara. Mas beleza, tenta ter 20 minutos. Né? Você não vai estudar 2 horas. 40 minutos do seu dia você consegue tirar. Não, às vezes não dá. Exatamente. Às vezes não O dá. cara pega o bus, pega o ônibus 6 da manhã, aí chega 9 da noite, o cara tá trabalhando o dia inteiro, desloca de um lado para o outro, o cara come dentro do carro, o cara come dentro do ônibus, o cara come num canto ali comida fria. Não é assim, cara. A realidade A socioeconômica da realidade é educação essa. física é difícil, cara. É difícil. É difícil o cara estudar. Não dá pra. O que dá pra, entre aspas, julgar é o cara que escolhe gastar 2.000 num tênis em vez de comprar um curso. Isso aí. Agora, às vezes o cara não vai ter tempo de estudar 2 horas por dia, mas aí um final de semana tira meia hora, 40 minutos e já lê. Vai fazer diferença. Soma Uhum. estímulo, né? Porque o processo de Aham. treinamento é uma soma de estímulos, o processo de conhecimento também. Os caras tirar um artigo na semana pra ler, pô, o cara leu 52 artigos no É, ano. cara. Pô, Pô, já tá na frente de muito então, nego, na velho. semana. O que pode Porra. fazer na semana? Pô, o que eu vejo que a galera perde muito tempo? Ah, eu não sei o que estudar. Então você tira na semana que você não vai conseguir ler, tira o tempo para separar o que você vai ler. É, Aí depois que você separou o que você vai ler, aí final de semana você vai lá e lê. é. Pronto. Né? Em livro de treinamento, o livro que mais. O livro mais impactante que eu já li foi esse aí, o Força, Velocidade e Rendimento Esportivo, Deportivo, é um troço que todo mundo deveria ler, cara. Eu Assim tava como até dando uma olhadinha aqui na minha biblioteca aqui no virtual aqui de PDF, se eu já tenho esse do Badilho. Eu tenho um do Cara, esse é um Badilho. livro que ele é da Livraria Deportiva em Madrid e, infelizmente, eles encerraram os envios para o Brasil. Por quê? O que aconteceu no final do ano agora? Surgiu um novo livro do Badilho de programação de treinamento e ocorreram alguns pedidos para o Brasil. Na primeira leva, eu fui um. Cara, o livro foi impedido de entrar no país. Caralho. Então, assim, ó, culturalmente está tudo errado aqui também, né? A partir do momento que você impede, um país impede a entrada de um livro, para Porra. você melhorar o seu conhecimento, é que a gente está no caminho errado mesmo. Então, não tem o que dizer. Nem quero estender em questão política, blá, blá. Não, a questão é a seguinte, cara, é um livro técnico e a importação não foi autorizada. É isso que aconteceu. E aí, com isso, a maior livraria de treinamento do mundo, que é a Livraria de Madrid, Livraria Deportiva, acho que é assim que se diz, ela simplesmente encerrou os envios para o nosso país. Nós não recebemos mais envios de livros dessa livraria. Que merda. E aí, felizmente, eu mandei para a Itália, que o Gui treina na Itália, já em 3 dias estava na casa dele, semana que vem eu estou com o livro na mão. Animal. Top. Foda. Difícil, cara, dolorido isso. É. Cara, essa é uma pergunta bem interessante do programa. É uma pergunta que as pessoas fazem uma linha de pensamento bem transcendental do processo aí. Se você pudesse jantar com 3 pessoas, vivas ou mortas, sendo da área ou não sendo da área, quem seriam essas 3 pessoas e por quê? Ah, meu, não sendo da área também, né? Pô, já eu perdi meu pai cedo, né? Com 18 anos. Então acho que seria meu pai, seria uma, certamente. Acho não, né? Seria. Eu já tive a oportunidade de ter aula com Gonzales Badilho, mas jantar seria uma. Com certeza seria uma escolha. E o outro cara, botar o cara da área também, vamos pensar que poderia ser. Esse cara seria o italiano, o Carmelo Bosco.
Aí eu ia ficar em dúvida entre o Bosco e o Viro, mas eu acho que o Bosco era mais prático, talvez um Pavo come. Não, mas o Bosco, vamos ficar de, já que só pode três, meu pai, o Bosco e E o o Badilha. Badilha. Boa. Estamos chegando na reta final aqui desse nosso bate-papo. E qual a mensagem final que você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes e profissionais aí que estão chegando na área ou fazem parte já? O que você gostaria de deixar Até, de mensagem final? como a gente falou já, né? Eu fiz até um story sobre isso, um Reels ali, que a nossa vontade de ensinar e de aprender seja maior que a de vender. Acho que esse é o raciocínio que fica. A vontade de vender está muito à frente da vontade de ser melhor, sabe? Acredito, enxergo que isso esteja atrapalhando muito a gente na hora de evoluir como área, tá? E perder tudo aquilo que a gente tem de bom para oferecer em termos desde o indivíduo que quer a saúde até o alto rendimento. Ser bem sucinto nessa aí. Boa. Curtiu, Felipão? Pô, foi demais, cara. Da hora ali, deu 2 horas que desde a nossa resenha pré, passou voando. E conversar sobre treinamento sempre é bom, cara, poder se posicionar também. Essa é a grande situação. Boa. É isso aí, senhores. Fica aqui mais um episódio do nosso H9 Podcast. Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.